Fala galera, sejam bem-vindos ao Golden Talks e hoje a gente tem uma edição do Flash Talks para a gente falar com o Henrique Ferro, também aí mais conhecido como Ferro, e ele vai contar um pouquinho aqui pra gente da trajetória dele, como é que foi toda essa caminhada até chegar na Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e então acompanha aí com a gente esse bate-papo. E do mundo, né? E do mundo também. Boa. Então, pra gente começar, Ferro, conta um pouquinho como é que foi o início ali da sua carreira, o que despertou o seu interesse para entrar na área de tecnologia? Pô, muito legal, cara. Primeiro, obrigado por participar. Eu comecei muito cedo, com cerca de 15, 16 anos, e muito motivado pelo meu pai. Meu pai trabalhava com TI, né? Então eu tive acesso muito cedo a computador pessoal. Mas era aquele computador, sabe, aquele monitor, tubo, com a tela verde, o teclado, aquele teclado, né, mais antiguinho. E me despertou principalmente a curiosidade. Você é uma adolescente, sempre gostei de videogame, né? Então foi um caminho natural eu acabar indo para o computador. E essa ideia de fazer trabalhos para o colégio, né? Você ter esse acesso, né? Computador era novidade, era meio difícil você ter isso dentro da casa. E eu tive o privilégio de ter isso muito cedo. E mais ou menos aí com 16 para 17 anos, me interessei pela programação, porque o meu pai ele montou, né, na cidade de Guarulhos uma provedora de internet. Naquela época muito arcaico, né? BBC? Era baseado BBC. Na verdade era parceira do ZAS, que virou Terra. Só que, cara, só uma curiosidade, o link lá era link via rádio, e a gente tinha que prover isso para os usuários finais, os clientes, né? Era de 128 MB. Olha que interessante. Você que em casa tem de 1 GB, 10 hoje, imagina aí mais ou menos... Às vezes 100, né? Imagina 128. Não, imagina você em 95, 96, você tem um link de 128 via rádio, né? Então eu comecei a ir trabalhar com meu pai, ajudava ele no suporte, né, dos clientes. Você pegou já essa época com o Windows 95 ali, né? Da Muito. época, ou chegou a pegar o 3.11 Não, muito ali? 95. Cara, pra você ter ideia, eu instalava modem, né, em cima nos computadores pessoais das pessoas, dos clientes, eu dava suporte, né? E vou falar para vocês, né? Quem acha que TI, o troubleshoot mais rápido é o reboot, e realmente é, tá? 80% se resolve. Eu pedia sempre o pessoal botar. Essa é a solução universal que funciona em 80% dos casos, exatamente. Né? Então começou minha carreira aí. Aí a minha família mudou para o interior de São Paulo, fiquei um tempo lá e voltei para São Paulo para trabalhar, estudar lá perto de 2000 e muito em prol da programação, porque eu continuei. Então eu comecei minha carreira de programador com Perl, né, fazendo CGI, né, isso é o que tinha na época, né? Em 95 tive o contato com Java, mas o Java muito applet, né? O Java nasceu em 94, um ano depois ele começou a ter essa... no mercado, o mundo falando, mas era muito difícil através de livro, né? Ou aonde o KD, né? A gente é da época onde o KD era o nosso Google. O KD, para quem não sabe, galera, eu não sei se foi antes ou junto, mas era uma espécie de concorrente do Google, né? Foi antes. Antes, né? E ele não funcionava com buscas, ele funcionava baseado em cadastros e palavra-chave. Então você tinha um site, queria divulgá-lo, você cadastrava, é como se fosse uma lista telefônica, né, de sites, e é onde a gente tinha informação. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei já a programar em PHP, que era uma linguagem mais moderna para a web, né? Foi o boom da web mesmo. E eu arrumei o meu primeiro emprego aqui, lá perto de 2001, né, com PHP. Então, apesar da minha carreira ter começado muito antes como programador, eu fazia muitas coisas trabalhando com meu pai, criando cidade virtual, sites pessoais. Eu cheguei a vender sites pessoais pessoal da cidade de Rio Claro, né? Uma forma de trabalhar, ganhar um pouco de dinheiro. Você trabalhou com ASP? ASP não, PHP, né? E VB também não. Mas comum, né? Era comum, cara. Na época de 2000, 98, por aí, VB era a vedete do mercado, porque era o client server, né? Então, quem programava corporativamente para a empresa era VB. Porque você fazia aplicações client-server, era só para vocês saberem, né? Até o boom do client-server foi nessa época, né? E aí também teve o boom do banco de dados, porque você atendia aplicação e banco de dados local, que o Oracle Database se tornou aí o banco mais usado do mundo relacional, né? Era mais ou menos o Bombril, todo mundo tinha, né? E vim para cá em virtude do PHP,
E o mercado começou a adotar o Java como uma linguagem corporativa. Então, quando eu comecei a encaminhar mais para o mundo corporativo, eu falei, opa, aí que é o canal. Uhum. E lembro que eu comprei, era muito livro, né? A gente tinha que estudar em cima de livro. Comprei os primeiros livros, do Java tem um muito Spring in conhecido. Action, Tinha um que Hibernate era in desse Action, tamanho, que era colorido. a você Bíblia lembra? do Java. Tinha um outro também, cara. Tem esses, mas tinha um outro, que era Delay, não lembro agora, que eu vi Tinha na um, faculdade. Foi, Que era um desse tamanho, que foi, eu aprendi Java lá, cara, um sim, pouco depois. Eu comecei a faculdade em 2006, olha, e eu lembro que eu peguei, eu não lembro o nome do autor, sim. né? Se a galera lembrar, coloca aí Coloca nos aí, comentários. O galera coloca da aí. faculdade que estudou comigo deve lembrar. Mas era um livro que era todo colorido, assim. Eu lembro dele, né? eu lembro dele. E nessa época, o Java era muito orientado a framework, por isso que eu falei que eu sou um framework lover, né? E a gente tinha muito pautado nos in action. Tinha essa Usavam série. Eclipse ali. É. Nossa senhora. E tinha essa série in action, né? Uma curiosidade, né, cara? Hoje em dia a gente vê o DevOps, etc., toda essa questão de serverless. Quando eu trabalhava com em Java em 2000 e pouquinho, até mais ou menos 2009, 2010, a gente ficava, pessoal, mais ou menos de 1 a 2 dias montando um ambiente de desenvolvimento. Olha só que loucura, né? Hoje a gente não se preocupa com isso. Faço um desenvolvimento ali, Já tá pronto na hora. dou play, ele instancia. Na nossa época, a gente tinha que montar todo o ambiente. Por quê? Todas as bibliotecas corporativas têm que vincular, montar todo o Eclipse em cima disso, etc. Então comecei para essa parte do Java. E muito pautado, porque como eu morava aqui sozinho, né, estudava e trabalhava, em recolocação no mercado. Eu ter visibilidade, então eu começava a pesquisar o que é mais aderente para o mercado, o que o mercado está precisando. Né? E tecnologia é isso, né? O que o mercado está precisando? Você tem que ter essa visão, mesmo menos experiente, conversar com pessoas mais experientes para saber, olha, onde que eu quero caminhar? Aí eu falei, olha, eu quero ser... Né? Eu sempre tive um plano de médio e longo prazo. Eu quero ser um arquiteto Java. Por quê? Isso vai me dar uma carreira profissional mais interessante, valor, né? É importante você saber isso, o valor, etc. E continuar nessa estrada. Um plano de carreira. Um plano de pessoal. carreira, pelo menos aí a médio prazo. Então eu falei, olha, em 2, 3 anos, eu quero ser um arquiteto de aplicações Java. Aí cheguei nesse arquiteto de aplicação Java. Falei, pô, legal, tô aqui, né? O que tem para o futuro? Qual que é o próximo passo? Aí, nesse tempo, passei por empresas, consultorias, etc. Sempre como programador? Sempre como programador e arquiteto. Aí, mais ou menos, aí 2009 para 2010, surgiu o quê? Eu tive contato, num projeto que eu estava trabalhando no Java, o contato com ferramentas da BEA, BEA, né, que era uma empresa que construía middleware. Aí começou a falar muito de middleware, de SOA, etc. nessa época aí. JBoss, container. E o middleware deu um boom, né? A arquitetura orientada a serviços deu um boom. E muitas vagas para tudo quanto é lado, oportunidade. Eu falei, poxa, eu preciso entrar nisso. O que eu vou fazer? Vou estudar. Então eu fiquei... E assim, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu coloco um negócio na cabeça, igual videogame, né, cara? Quero passar de fase, quero terminar esse game aqui. Vai ali. Eu ia, cara. Comprava conseguir. livro, ficava noites aí, final de semanas estudando. Às vezes vocês têm que, né, deixar um pouquinho de lado a parte social, né? Faz parte, quando a gente é jovem, a gente gosta, né, disso, né, sair com os amigos, etc. Né? E precisa sacrificar um pouquinho para você dar um passo maior depois. É importante, gente, é importante. Porque assim, quando você fala em profissão, é dedicação, né? É você trocar, né, alguma coisa que você gosta muito de sair, etc. É legal, a gente é jovem, né? Mas é importante você se dedicar. Aí aprendi, falei, bom, entendi, aprendi. Eu sempre tive facilidade de estudar sozinho, isso foi legal. Sempre foi autodidata. Sim. E até uma curiosidade, por eu ser autodidata, eu falei assim, o que eu quero fazer de faculdade? Né? Porque eu cheguei a fazer ciência da computação no interior. E quando eu vim para São Paulo, eu falei, poxa, já tô meio que... sei o que vai ter ali na faculdade. Mas nessa época você ainda não tinha finalizado com a faculdade? Não, ainda não. Quando eu mudei para cá, eu tinha 20, 22. Tá. Eu falei Mas assim, já trabalhava, já trabalhava. Já Vou fazer tinha uma experiência. pergunta que nessa época aí, eu pelo menos passei por algumas situações que eram meio polêmicas, né? Tinha empresa que não via
às vezes com bons olhos se você não fosse formado. Exato, tinha mesmo. Hoje ainda tem, Sim, mas bem menos sim, do que meados de 2010 sim, ali, né? exatamente. A primeira pergunta era a formação. Mas como assim, eu estava num ramo que era o Java, que tinha poucas pessoas, eu consegui me realocar mesmo não estando formado, Uhum, né? Mas estava cursando faculdade. Então, quando eu vim para São Paulo, eu falei assim, poxa, eu já fiz CCO, que é Ciência da Computação, né? E tranquei uhum, no interior, não queria voltar nisso porque eu entendia que eu poderia me aperfeiçoar tecnicamente sem a faculdade, né? Ou, de uhum, repente, o meu estudo que eu estava fazendo particular era mais avançado do que tinha na faculdade. Então, eu escolhi seguir uma faculdade de administração com ênfase em TI. uhum, Que eu falei, bom, vai me trazer alguma visão corporativa que eu não tenho, uhum, né? Então eu estava saindo do mundo onde eu sabia tecnicamente e queria ampliar meu conhecimento de uma visão corporativa. E foi muito legal. uhum, Você aprende um pouquinho de contabilidade, finanças, uma visão corp, né? Para você entender a estrutura da corporação, que eu queria seguir no mundo corporativo. uhum, Né? Isso me ajudou bastante a eu ter essa visão para galgar. E esse conhecimento eu usei depois de 5, 10 anos. E até hoje eu uso. Né? uhum. Então é isso que eu pensei. Então chegou nessa época da BA, trabalhei com BA, com consultoria, né, na própria BA. Aí que aconteceu? Em 2010 a Oracle em 2009 a Oracle comprou a Sun. Uhum. Em 2010 a Oracle comprou a BA. Falei, poxa, tá se desenhando aí um caminho aí, né? Virou um buraco negro, tava É, te puxando ali, né? Você vai meu, ter que ir pra lá, não cara, tem tá se jeito. desenhando aí, alguma coisa tá me chamando. Mas ainda não Sim. foi o momento. Tive a oportunidade Uhum. de trabalhar na Oracle, mas eu tava em consultoria, tava bem, etc. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de entrar na Netshoes em 2013, uma grande startup. Legal. Acredito eu, até eu gosto de chamar carinhosamente do primeiro unicórnio do Brasil, Uhum. né? E, cara, foi excelente. Me abriu um mundo assim, porque trabalhar com varejo, gente, é muito legal. Realmente é um mundo 24, varejo online, né? Uhum. E-commerce. É um mundo realmente 24/7. A responsabilidade que você tem que ter ali para ambientes da loja, realmente como um dono, é muito legal. Então aprendi muito. Tive a oportunidade de ter contato com o Márcio, né? Márcio Cumbiara, eu acho que é o sobrenome dele, né? A gente chama de Márcio, que é um gênio, né? Assim, de empreendedorismo, etc. E me abriu minha Uhum. cabeça pra caramba ter esse contato com ele. Aí, com o trabalho que eu fiz na Netshoes, muito pautado em cima de middleware, né, que eu já estava mais experiente, eu cuidava lá da parte toda de loja, né, em cima da Exalogic, veio o convite da Oracle. Eu falei, putz, Legal. agora é o momento, né, Boa. agora é o momento. E aceitei o convite da Oracle, né, até o pessoal da Netshoes, poxa, ficou muito lisonjeado, né, porque um profissional, né, da Netshoes, né, evolui bastante ali, indo para uma empresa desse tamanho, né? Então foi muito bacana. Eu falei que era meu sonho, né, na época, trabalhar na Oracle, e realmente era. Eu tinha tentado algumas vezes anterior. E peguei o boom do Engineer System da Oracle. Legal, que é Que- o famoso Exadata, né? O Exato, boom ali quando começou a esquentar. exatamente. Legal. E Exadata, Exalogic. Então eu Uhum. entrei na CS, que era a estrutura ali que fazia toda a instalação, toda a configuração de Exadata, Exalogic, e aprendi muito, muito. Desde mexer com Exadata, desde mexer, Middle eu já conhecia, né? Saber um pouquinho de software, hardware, no ambiente assim de sysadmin, né? Boa. Não sei se a galera sabe, né? Mas até essa época aí, qual que foi a grande sacada da Oracle Sim. com os Engineered System, né? Você tinha lá vários providers com várias tecnologias para funcionar junto, né? Então você Uhum. tinha lá um sistema operacional Red Hat, né? Um storage Hitachi ou EMC, um switch Cisco, né? E tinha um banco de dados Oracle. Então eram vários vendors ali diferentes Uhum. e sempre que foi, né, que ia aplicar um patch, fazer alguma coisa, dava aquela dor de cabeça ou dor de barriga às vezes, né? Sim. E aí a hora que eu veio e falou, não, pera, deixa eu padronizar tudo isso aqui e vou entregar tudo para vocês. É. E uma bem E pro lembrado Exalogic também, acho que foi também, algo nessa linha também, né? que era o E consolidou parzinho. tudo. Era o parzinho, middleware e banco junto. Isso era imbatível. Uhum, Então, assim, os maiores workloads do mundo, né, de varejo, de banco, que mais? Toda a parte financeira, os maiores workloads do mundo rodavam em cima de Exalogic
e Exadata, porque você pegou o boom do banco de dados num hardware, como você falou, que ele é construído para banco e otimizado para banco, não tinha coisa, né? Até hoje, o Até hoje. Exadata não tem Virou um coisa. padrão, Virou, praticamente. né? Hoje é um padrão. Já. Você tem Oracle que não tem Hexa, cara, o Exato. que você tá fazendo? Agora em nuvem, né? Desculpa aí quem não tem, né? Sim. Mas, e agora em nuvem. E o Exalogic, a parte de dev se transformou, modernizou. No Exalogic a gente não tem outros tipos de hardware, mas era realmente o parzinho. Então eu me aperfeiçoei nesse sentido. Aí, perto aí, uma curiosidade, hein? Eu cheguei a fazer curso de banco, cara. Eu sou formado Olha também em então Oracle temos Database. Aqui um DBA aqui, né? Vestido de dev. Vestido de dev, Quando com esse boom do banco, né? Tinha um caminho também para banco, só que eu gostava muito do desenvolvimento. E eu falei, poxa, eu vou investir nessa formação aqui e formei. Administration 1, Administration 2. Legal. Me formei a Oracle Database 10G para entender, né? Porque sempre teve uma rixa, né? Você que está assistindo aí, que é DBA ou Dev, sempre teve. Hoje melhorou muito, mas antes a briga, a treta era grande. Exato. Dev e DBA, quando se juntava, rolava umas faíscas ali, né? E daí, uma coisa assim, eu sempre tive a cabeça meio agnóstica. Eu queria crescer profissionalmente. Se eu precisasse ter que ir para banco, eu iria, sem problema nenhum. Só que eu falei o seguinte, mas quando eu era Dev raiz, né? Para eu discutir ou argumentar com um DBA, eu preciso entender de banco. Então eu fui procurar formação, fui no IBTA, se eu não me engano. Boa. Né? Eu fiz lá também, na época eu fiz do 10G. 10G? Não, eu fiz do 11G na época. Ah, é? Que legal. Fiz do 11G. O meu foi 10G, inclusive eu estudei Carequinha. Legal, Eric Nagamine? Nagamine. Um grande abraço para ela aí. Um abraço para você e aí pro Léo, hein? Sim, pro Léo. E fiz com ela essa formação, foi muito legal, porque assim, as pessoas que estavam lá até perguntavam, por que você está fazendo, né? Você é DBA, eu falei, poxa, eu queria entender e conhecer banco. É um troço que eu não conheço, né? Até para você trocar essa ideia com os DBAs, porque eu tinha um conceito muito assim, aplicação customizada para banco e vice-versa. Eu acho que só assim você teria uma arquitetura legal. Né? Isso foi muito bom para minha carreira de arquiteto Java, arquiteto de aplicação. Então, voltando para a Oracle, né? Aí, mais ou menos em 2017, veio o boom da nuvem. Até na Netshoes eu já usava um pouco de nuvem. Eu usava em 2015 a AWS na época, mas realmente era muito on-premises, né? A gente tinha poucas coisas lá porque estava começando toda essa estrutura. Aí eu falei, poxa, eu quero estar na estrutura da Oracle, que mexe com nuvem, porque eu tinha a visão que esse negócio já era o futuro, né? Naquela época já era a realidade, mas esse negócio vai crescer demais. Aí fui para a estrutura de cloud da Oracle, né? Como um projeto, implementação, pós-venda, e lá fiquei mais uns 3 anos, né? Fiquei 3 anos na CS, mais 3 anos ali. Aí eu acho que de tanto eu encher o saco das pessoas para fazer as coisas direito, né? Para fazer certo, falou, meu, seu perfil é de líder. Me empurraram, né, cara? Vai lá. Vai com essa carreira Y que você tá enchendo muito saco aqui no técnico, né? E aí nessa época aí você trouxe de volta aquele conhecimento que você tinha feito na faculdade e deve ter agregado. Sim, porque era uma coisa, eu sempre tive o perfil de tomar a frente das coisas e até fazendo algumas matérias não técnicas, né, de conhecimento humano, psicologia humana, PNL, acabei entendendo que eu tinha uma aptidão assim à liderança. Muito pelo conceito de eu cuidar de pessoas, tentar passar conhecimento, desbravar coisas novas, né? É o perfil do líder. E gostei. Tive a Oracle é bacana, que ela dá a oportunidade para você fazer um taste, né? Um teste como você, um gostinho, né? Dessa parte, cuidar, são os líderes que a gente chama líderes técnicos. E falou, poxa, bacana. Vi aí um futuro legal para mim, seguir nessa carreira Y. Só que sempre eu pensei o seguinte, eu quero seguir na carreira Y, mas eu também quero manter o meu conhecimento técnico. Né? Primeiro, porque eu trabalho na empresa de tecnologia. Né? Segundo, se eu vou liderar pessoas técnicas, eu preciso falar a linguagem delas. Né? Isso faz muita diferença, né? Faz. O gestor tendo conhecimento técnico ajuda bastante muito, ali cara. E dá muito mais também confiança pro profissional, né? Sim, muito. E terceiro, porque eu atendia cliente e trabalhava uma estrutura latino-americana de vendas. Então, assim,
antes até de hoje tá toda essa questão, eu já tinha esse pensamento. A gente vai falar com o cliente tecnicamente e vender tecnologia, né? Aí, para finalizar, né, meu final aqui da carreira, que eu vim realmente para a estrutura de pré-vendas técnicas, até chegar onde que eu estou hoje, liderando a estrutura de Brasil de Legal. infra e nativo, né? E continuo com essa pegada de conhecimento técnico para ajudar o time. E um ponto importante, Wilson, a gente está hoje no momento, até alguns anos atrás e até hoje, onde a decisão é do mid-tier. A gente tem o C-Level que contrata, que entende tecnologia, que toma decisão tecnológica em prol da empresa, no caminho da empresa, mas o mid-tier que acaba falando, olha, a gente vai por esse caminho para pautar o C-Level. Então, assim, o que tem me ajudado muito, né, com os clientes e nessa conquista do mid-tier é o conhecimento técnico. Sem isso, eu não conseguiria bater um papo com o CTO, com SRE, com DevRel, que hoje quem está tomando decisão, qual nuvem ele vai consumir. Isso é muito interessante você comentar, porque um C-Level vai tomar decisão de negócio. Financeira, é isso aí. Mas para isso ele tem que estar bem respaldado ali. Se a engenharia, né, a parte técnica está consolidada também. E você tendo esses dois conhecimentos, com certeza vai ajudar bastante ali, levar informações para saber como é que está de fato acontecendo as coisas. E isso para a carreira que eu tomei, essa decisão carreira Y, que eu quero continuar, fez toda a diferença. Né? Como eu falei assim, hoje todos os níveis conhecem. O operacional que implementa, o nível mid-tier ali que faz a orquestração e a tomada de decisão técnica e mais esse level que eu falo CEO, CFO, que toma a decisão de negócio financeira. Né? Eles estão muito pautados hoje tecnicamente, porque empresa nenhuma hoje corporativa, falo qualquer segmento, financeiro, telco, health, hoje se a tecnologia parar, cara, a empresa para. Né? Até health, que a gente fala que tem que ter, por legislação, processos manuais, não depender disso, vai atrasar muito o processo e outra, pode impactar alguma vida, Sim, né? Com certeza. Cara, muito bom, hein? Grande experiência, grande história. Muito bom, parabéns aí por toda essa carreira, viu? Obrigado. E aí eu tenho uma pergunta aqui, que essa é mais importante. O que é mais fácil gerenciar? Pessoas ou computador? Ou fazer os programinhas lá em Java? Conta aí pra gente. Cara, sem dúvida nenhuma, essa aí é de bate-pronto, computador. Né? Computador é muito mais fácil, Gilson. Você tem que gostar para liderar pessoas, porque assim, a prioridade são os seres humanos, a prioridade são as pessoas. Então, se você quer aceitar esse desafio, pense nisso. A prioridade são as pessoas, como a pessoa está, se a pessoa está bem. Eu acredito muito, né, que a pessoa motivada, a pessoa bem, ela vai render muito mais. Cobranças vão existir. A gente trabalha no mundo corporativo, em empresas, né, americanas, etc., que a gente tem que atingir metas. Isso é normal. Né? Isso é o mundo corporativo, etc. Não tem negociação, tá? Mas a gente trabalhando na motivação é muito bacana. Então eu curto essa visão aí. Boa. Mas o técnico nunca vai sair, né? Jamais. Uma vez técnico, jamais. Sempre, né? Boa. Show. Agora a última pergunta aqui, seguindo essa linha. O que você considera mais importante, ou mais legal, interessante você como gestor ter conhecimento técnico e o que às vezes não ajuda? Tá bom. Cara, assim, quando eu tomei essa decisão, eu entendi que eu precisava ter conhecimentos diferentes de tecnologia, né? E eu fui para essa linha de people, entender psicologia humana, entender PNL, interpretar o ser humano, né? Para você interagir, rapport, etc. Essas terminologias aí. Então, eu me aperfeiçoei nesse sentido. Né? Eu considero hoje que conhecimento técnico é um plus. O meu principal é gestão, financeiro, números, né? Porque como eu lidero a estrutura, a gente é pautado em número, não tem jeito. Tem que entregar isso. Então, esse é o meu principal. Né? digamos que é 60% do que eu faço hoje é processo, área, pessoas, número, vendas, voltado etc. Para gestão de modo geral. Exato, voltado para vendas como um todo, né? E departamental. Agora, 40% é conhecimento técnico. Né? Apesar que na estrutura nós temos indicadores de vendas, indicadores de conhecimento, indicadores de palestras, voluntariados, a gente colocou, né? Porque a gente está eu cuido de uma estrutura de engenharia que é muito bacana, né? Mas o meu principal hoje
é people. Boa. E o que você acha que dificulta um pouco? Você como conhecimento técnico, sendo gestor, você acha que isso às vezes atrapalha? Às vezes você é tendenciado a querer colocar a mão na massa, sentar junto, entrar no problema? Sim. Porque às vezes acontece muito isso, né? Você tá ali na liderança, você tá vendo o problema, você até sabe o caminho e você não quer entrar no time para deixar o pessoal ali chegar do outro lado. Mas Exato. E aí? Como é que você lida com isso? Cara, essa é uma excelente pergunta. No começo da transição foi bem difícil. E eu tanto faço mentoria para o pessoal que quer partir nesse sentido, eu sempre converso muito sobre isso. A pessoa tem que entender e vai precisar entender que ela vai precisar delegar. Se você está liderando pessoas, você tem que delegar e confiar no seu time. Se você não confia, você vai ter que tomar alguma ação nesse sentido. Mas confiar nas pessoas que estão contigo. E por mais que você conheça, você queira meter a mão na massa. Então, por isso que eu falei, a parte técnica, eu gosto de escrever artigo, estudar, etc., é um hobby, é um night job, é um plus, tá? Mas, então, principalmente, quer seguir nessa carreira? Aprenda a delegar e confiar nas pessoas. Delegar e cobrar resultado, né? Eu gosto de uma autogestão, né? Para mim, microgestão, ela funciona, depende do cenário, mas eu tento evitar. Eu tento fazer aquele famoso voo de águia. Se é necessário, eu desço, entendo ali, meio que dou uma agilizada e deixo continuar. E uma coisa que eu falo sempre pro time, né? Eu tô com a maioria dos expertos de infra nativo do Brasil, né? Talvez da América Latina. Eu sempre falo, dificilmente eu vou ajudar tecnicamente. Porque a galera que conhece, que está no dia a dia, etc. Mas na parte de processo, negócio, vendas, financeiro, com o vencimento do cliente, eu posso ajudar. Então é nisso que eu tento colaborar. E não atrapalhar, mais importante, né? Não atrapalhar. Show, muito bom, cara, muito bom mesmo essa história, essa experiência. Boa. E tudo isso que você comentou, a gente teve um outro podcast que a gente falou algumas coisas, que você participa de eventos, agora você é top voice no LinkedIn, né? Sim. E você também está participando de uma mentoria de startup aqui na Poly, né? Quer contar um pouquinho pra gente sobre isso? Pô, muito bacana, é um motivo de muito orgulho, né? Fui procurado pelo pessoal da Poly, né? É um programa da Poly Júnior, chamado Poly Venture, que a Poly, eles fazem o seguinte, eles são um laboratório, né? Uma incubadora e consultoria startup. A ideia é eles acelerarem startups fora dali. E o que eles me falaram, que me convenceram, foi muito legal. Eles tentaram fazer uma espécie ali de incubadora de startup e criarem ideias a partir da Poly Júnior. Só que o conhecimento deles é muito acadêmico. Então, ou seja, eles vão criar startup no mundo educacional, alguma coisa nesse sentido. E eles querem ir para o mundo corporativo. Eu falei, poxa, gostei da ideia. E eu posso ajudar. Então, eu estou fazendo uma sessão, algumas poucas, né? Eu vou para a terceira sessão com eles. E a gente está elaborando algumas coisas, vem novidades por aí, para ajudar o mundo corporativo, né? E eu sempre falei para eles o seguinte, eu quero trazer para vocês a realidade, né? Uma visão de futuro, porque são pessoas que estão começando ali, e mais ou menos o caminho que você tem que seguir. Agora, tudo vai depender da vontade que vocês têm de acontecer, de aprender, de se dedicar. Até a gente brincou agora há pouco, né? A questão de trocar as festas, né, quando você é jovem, etc., por uma dedicação é importante, né, porque... O sacrifício sempre é necessário. Sempre é necessário. Eu estou tentando dar essa visão para eles. E, de repente, assim, se eu puder ajudar, se eu puder dar uma visão, quem sabe a gente não vai ter aí ou vou tentar exagerar aí um Elon Musk da vida brasileira no futuro, né? Opa. Que uma ajuda, uma dica, uma sugestão fez a diferença na vida da pessoa. Sim, sensacional, muito legal. Parabéns por esse trabalho também, muito bom. Legal, muito, muito gratificante. Isso aí. Bom, senhoras e senhores, tivemos aqui o Henrique Ferro, ou também mais chamado aí como Ferro. The Iron. Isso, The Iron, boa. Boa. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do Flashback, conhecer um pouquinho da sua história. Bacana. Tá? Os portas estão abertos, sempre volte aqui mais vezes para falar com a gente. Tá bom? Obrigado, Gilson. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Fiquem bem. Isso aí, valeu, galera. Até o próximo Flash Talks. Abraço.